O ChatGPT-5 chegou. Não, pera aí. O OpenAI O1 ou O1 chegou. E este é o novo modelo que a OpenAI nos apresentou durante esta semana, o tão esperado modelo Morango, que fez um barulho nas redes sociais. Sam Altman, o CEO da OpenAI, já havia divulgado algumas notícias no X, falando que um novo modelo mais inteligente e com capacidade de pensar seria lançado com o nome de Morango, ou agora nós sabemos o nome real, que é o O1. Mas eu queria mostrar nesse vídeo o que isso significa de fato. E eu acabei vendo diversos vídeos de pessoas aqui no Brasil ou mesmo lá fora falando sobre o lançamento, e é claro que o vídeo mais fácil é falar sobre todos os impactos, a maravilha deste novo modelo da OpenAI, e claro que tem alguns benefícios, mas as pessoas, em geral, elas acabam comentando só um lado da moeda. E a minha intenção durante este vídeo é mostrar como você acessa, quem pode acessar, quanto você paga por isso, quais as limitações e também as minhas impressões aqui ao final. Então este vai ser um vídeo um pouco diferente de outros vídeos que falam sobre este lançamento, que de fato chocou algumas pessoas, mas o quanto isto é funcional e o quanto isto é uma hype, são as pessoas empolgadas ou emocionadas com este novo produto. É isso que nós vamos discutir neste vídeo, e se você gosta do assunto de inteligência artificial e gerenciamento de projetos, já se inscreve aí no canal, deixa seu like, isso é muito importante para levar este vídeo até mais pessoas. Bom, vamos lá, sobre o OpenAI O1, sim, este é o novo nome do novo modelo da OpenAI e não o ChatGPT-5, e eu vou comentar o motivo disto durante este vídeo, mas a principal melhoria neste produto ou neste novo modelo é a habilidade de raciocinar. Habilidade de pensar. Aí, poxa, mas o que isso significa de fato e o que é esta grande habilidade? A ideia aqui é que, assim como uma pessoa normal, que às vezes você faz uma pergunta e ela precisa construir este pensamento até dar uma resposta melhor, é exatamente isso que este novo modelo O1 ele faz. Ao invés de ele dar uma resposta muito rápida para você, ele vai quebrar este problema em problemas menores, ele vai acabar se conversando até chegar numa resposta mais efetiva e uma resposta melhor. Tá, beleza, mas como você acessa isso? Se você já é membro pago do ChatGPT, aquela versão que você paga $20 por mês, ou mesmo se você tem a função de times, você é capaz de acessar este novo modelo O1. E caso você seja um usuário pago, basta clicar aqui em cima, onde você tem a disponibilização dos novos modelos. Você ainda tem o GPT-4o, que até então é o melhor modelo, indicado para a maioria das pessoas. Aqui, inclusive, a própria OpenAI deixa como um modelo melhor para atividades mais complexas, para tarefas mais complexas. E você tem aqui o O1 Preview e o O1 Mini, onde o O1 Mini ele vai ser mais rápido, mas também vai utilizar esta habilidade de raciocinar, e o O1 Preview, que ele é mais avançado no sentido de raciocínio. Mas é importante que você saiba quais são as limitações. Para o O1 Preview, são 30 mensagens por semana, não é por dia, é por semana. Ainda não ficou claro se essa semana são 7 dias a partir da sua primeira mensagem, se ela é resetada em algum dia específico, por exemplo, domingo ou segunda, mas é importante que você calibre muito bem as suas mensagens, afinal de contas, elas estão extremamente limitadas para pessoas que pagam o ChatGPT. Para o O1 Mini, são 50 mensagens por semana. E para quem se utiliza das APIs, elas estão liberadas, você pode se utilizar da maneira que quiser. Entretanto, apenas para as pessoas que gastam mais de $1.000 com a OpenAI, ou seja, você já está num level ali mais avançado, um level 5 da OpenAI. Caso contrário, você ainda tem as suas restrições também. Então esta foi a notícia do dia 12 de setembro sobre o lançamento do OpenAI O1 Preview. 12 de setembro, que é o dia do programador, inclusive. Será que foi coincidência? Este é o site oficial do novo modelo. Eu vou deixar este e todos os links que eu estou mostrando aqui neste vídeo na descrição do meu vídeo. Então vai lá, dá uma olhadinha depois. Aqui ele explica sobre o que é o O1 Preview, ainda um modelo um pouco limitado.
ele dá várias e várias explicações, inclusive aqui ele mostra alguns exemplos do que é capaz este modelo. Este modelo, por exemplo, ele é capaz de criar um jogo da cobrinha ou um modelo de programação muito melhor. E aqui que está a grande sacada. Para que serve este novo modelo O1? Ele serve principalmente para habilidades de programação, ciência e matemática. Se você é um usuário normal, se você faz perguntas, se você constrói textos, você pode muito bem se utilizar do GPT-4o, e até então é o melhor modelo e você vai continuar se utilizando dele. Apenas se você precisa de modelos mais relacionados à codificação, matemática, ciências, ou realmente modelos mais complexos, é que você vai verificar a diferença para o novo modelo O1. Então aqui no site da OpenAI existem exemplos relacionados à criação de jogos e também outros que você pode verificar no sentido de programação ou mesmo de física quântica. Eu não vou deixar rodando os vídeos aqui, você pode mesmo conferir depois, eu vou deixar o link na descrição, mas é importante deixar esta observação aqui. Aqui, inclusive, está um vídeo de como funciona o O1 no sentido de raciocinar. Então, você faz uma pergunta e ele fica pensando e ponderando as respostas, as melhores opiniões, até ali dar a sua resposta. E veja que neste exemplo que ele mostrou aqui, ele levou 39 segundos para te passar uma resposta. Poxa, Felipe, é bastante tempo? Se você está acostumado com o ChatGPT normal, ele simplesmente vai dar a resposta de bate-pronto. Aqui não, ele vai pensar mais tempo, ele vai pensar nas possibilidades para dar uma resposta melhor. E isto que significa a habilidade de raciocinar. E esta habilidade de raciocinar é conhecido como Chain of Thoughts, ou cadeia de raciocínio, e a OpenAI evita usar algumas armadilhas de raciocínio que normalmente atrapalham os modelos de IA generativa. O que faz o O1 parecer qualitativamente diferente dos outros modelos de IA generativa é a sua capacidade de pensar antes de responder a pergunta. Veja que um pesquisador da OpenAI falou que quanto mais o O1 pensa, melhor ele faz. E aqui estão os comparativos relacionados a testes de matemática, de codificação e até de perguntas relacionadas a ciências no nível PhD. Se nós observarmos aqui em verde, nós temos o GPT-4o, que tem um nível de acuracidade de 13.4 pontos, e O1 Preview ele já tem aqui 56.7. E o modelo O1, que ainda não está disponível, nós estamos na versão Preview ainda, tem a capacidade de respostas de matemática muito melhor. E você pode observar a mesma coisa tanto para a codificação quanto para o nível de PhD. Aqui é importante já também uma observação. Você sabe muito bem que esses testes, esses benchmarks, ele pode ter algum tipo de viés. Se o seu modelo for muito mais treinado para as respostas ou para as perguntas que você irá fazer, é óbvio que o seu benchmark vai se sair muito melhor. Então é legal dar uma olhada, mas é legal também não se impressionar demais com isso. Mas fato é que o número que chamou a atenção das pessoas durante o lançamento foi isso, em um exame de qualificação para uma Olimpíada Internacional de Matemática, uma competição de matemática do ensino médio. O O1 resolveu corretamente 83% dos problemas, enquanto o GPT-4o resolveu apenas 13% de acordo com a OpenAI. Este número chamou muita atenção das pessoas, já falando que seria uma nova Skynet, o que seria muito próximo da AGI, aquela inteligência artificial geral que vai dominar o mundo. Calma lá, sem muito hype, não se emocione demais. É claro que o modelo é bastante interessante, mas ele possui as suas limitações também. E veja que, inclusive, as limitações são declaradas pela própria OpenAI. Aqui mesmo, existe uma declaração falando que erros e alucinações ainda podem acontecer com o modelo O1. Então, pessoal, sem muito hype, vamos guardar as emoções. Ainda esse modelo, ele não é perfeito. Existe aqui uma declaração, inclusive, ele não é perfeito. Ele vai responder, claro, com uma qualidade um pouco melhor para alguns tipos de problemas, mas ainda estamos longe de um modelo de inteligência artificial dominar o mundo. Aqui possui algumas observações bem coerentes, uma análise bem legal que eu gostaria de compartilhar com vocês, sobre que o O1 Preview tem uma habilidade impressionante de refletir e analisar. Ele frequentemente voltará atrás e considerará diferentes opções antes de chegar à solução correta. E aqui o correta seria uma solução melhor, não que ele seja um oráculo que ele vá saber todas as respostas. É menos provável que ele tenha alucinações, mas
ainda deverá acontecer algum tipo de alucinação. Usando o One Preview, o Devin, um modelo onde foi criado no passado para consertar bugs de codificação, que foi muito polêmico, eu já mencionei aqui no canal, tem mais probabilidade de diagnosticar corretamente problemas da causa raiz, em vez de abordar os sintomas de um problema. Ou seja, na parte de codificação, ele traz melhorias. E aqui está a grande diferença mesmo, que é a cadeia de pensamentos e abordagens que pedem ao modelo para pensar alto. Então, antes, nós pedíamos para realizar os passo a passo até chegar numa resposta melhor, e isso iria encadeando o pensamento numa inteligência artificial. Aqui, antes de ele dar uma resposta final, ele vai ter um desempenho melhor, já que ele está quebrando este pensamento e pensando alto antes de responder qualquer coisa. O One requer contexto mais denso e o que é mais sensível à desordem e toques desnecessários. Então veja que aqui, quanto mais contexto você passa também, mais ele pode se perder no final das contas, porque aquelas informações extras podem dar para ele caminhos diferentes de pensamento. Abordagens tradicionais de prompt frequentemente envolvem redundância ao dar instruções, o que descobrimos que impactou negativamente o desempenho do O1, ou seja, até a maneira com que nós montamos os prompts, de fato elas precisam ser revalidadas ou revisitadas, afinal de contas, aqui pode impactar negativamente a maneira com que este modelo pensa. Veja que ele ainda é muito sensível, mesmo com essa cadeia de pensamentos, sobre como ele vai chegar na resposta. Tá, e agora vamos aos testes de verdade. Bom, eu já coloquei aqui o O1 Preview para que nós possamos testar aqui. E eu vou testar um modelo muito simples, que é uma pergunta que eu faço várias vezes aqui no canal sobre o que é gerenciamento de projetos. E ao submeter esta pergunta, veja que ele começa a pensar sobre isso. Ele está quebrando em outras etapas, ele está quebrando em etapas menores. Ele pensou durante 6 segundos para me dar uma resposta que gerenciamento de projetos é a aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades de um projeto para atender os seus requisitos específicos. Mas o grande ponto aqui é que, veja, eu fiz uma pergunta extremamente simples. Será que a diferença deste modelo, que seria tão melhor do que os outros, ele realmente é muito diferente do ChatGPT ou que nós conhecemos já? Então eu vou trocar aqui essa resposta para ser gerado pelo GPT-4 ou, que até então é o modelo que nós conhecemos. E veja que se você comparar as respostas, até para perguntas simples como a minha aqui no caso, o GPT-4 ou se desempenhou bem melhor. Na minha percepção, ele além de explicar o que é, ele acabou colocando as principais fases de projeto e ainda mais algumas instruções aqui. Então veja, não é que o modelo O1, o novo modelo da OpenAI, ele realmente vai ser o melhor modelo de todos. Você precisa selecionar quais são as perguntas ou qual é o problema que você está passando para ele. Porque na minha percepção, veja, o GPT-4o aqui, para uma pergunta simples, que grande parte das pessoas pode se utilizar no dia a dia, ele acabou se desempenhando melhor e o custo é bem menor. Então, você não fica limitado à quantidade de mensagens semanais, como eu mencionei. Agora eu vou pedir para o modelo uma pergunta, mais complexa, que seria: você poderia preparar um business plan de um curso online de gerenciamento de projetos com um custo de até R$5.000, levando em conta que eu já tenho todos os equipamentos necessários, como computador, câmera e softwares de edição. Este valor seria basicamente para ações de marketing em geral ou qualquer outro tipo de serviço que você entenda que poderia potencializar as vendas. Eu não pedi uma perguntinha simples para ele, eu passei um problema aqui mais complexo, que envolve dinheiro, que envolve outras coisas. E veja que o Chain of Thoughts, ou essa cadeia de pensamento, pensou durante 5 segundos para criar um plano de negócios para este meu curso online fictício que eu mencionei. E ele coloca uma análise de mercado, um plano de marketing, ele coloca mídias sociais, ele cria até uma tabela de alocação de orçamento, colocando aqui os valores, um cronograma macro, é claro, que precisa da validação sempre do humano, e conclusões. E ele diz aqui os próximos passos. Esse Chain of Thoughts, o que seria? Veja que aqui ele quebra o meu problema em problemas menores, e você pode ver este passo a passo. Então ele estava construindo, rascunhando este plano, depois ele foi lá, entendeu tudo e olhou na parte do budget, e depois ele formulou o plano em si,
que é o que ele me deu como resposta. Então, quando nós falamos sobre esta cadeia de pensamento, seria quebrar em perguntas diferentes. Isto aqui não é algo super novo ou algo que nunca ninguém tenha visto. Veja que eu estou com o mesmo prompt no Perplexity, que é uma outra ferramenta de IA, até com uma outra abordagem, uma abordagem aqui muito mais de busca sobre algum tema que eu vá pesquisar aqui do que necessariamente um modelo LLM. Para o mesmo prompt, ele, na busca Pro, é claro, ele quebra o problema em problemas menores. Então veja que ele vai pesquisar informações sobre como elaborar um business plan, depois ele vai identificar estratégias de marketing e depois ele vai pesquisar sobre serviços de otimização de vendas e vai me dar uma resposta aqui sobre a criação de um business plan, exatamente o mesmo exemplo relacionado ao meu curso. É claro que talvez a resposta seja formatada de uma maneira diferente, não tem as tabelinhas ali, mas o que eu quero dizer é que o Perplexity mesmo, ele já quebra o problema em problemas menores para que ele possa te dar respostas melhores. Quando você vai numa busca Pro do Perplexity, ele já faz isso também. Aqui eu vou fazer um teste mais relacionado à matemática. Afinal de contas, se este modelo é tão bom em matemática assim, então vamos testar a matemática. Eu estou pegando aqui uma prova do ITA, que inclusive este teste eu vi através de uma pessoa no LinkedIn, que eu peço desculpas, eu não me recordo exatamente o nome da pessoa. Se alguém se lembrar, pode deixar marcado aqui nos comentários. Eu edito a descrição do vídeo e coloco todos os créditos necessários, mas peço desculpas porque eu não me recordo. E aqui é a prova relacionada ao ITA, que é reconhecidamente uma prova de vestibular bem complexa no nível de matemática. Eu vou pegar aqui uma pergunta qualquer, só para nós podermos comparar estes modelos. Então eu selecionei aleatoriamente aqui uma pergunta, a pergunta 45 do vestibular de 2024. Eu coloquei no modelo GPT-4o, que não é o novo modelo que foi lançado, e ao clicar aqui, ele vai começar a responder a pergunta. Então, vamos fazer um pequeno teste se ele acerta. É claro que aqui nós poderíamos dar problemas muito mais complexos, é apenas um teste para comparar. E veja que, segundo o GPT-4o, ele dá como resposta correta a letra D, 18. E segundo o gabarito do próprio ITA, a pergunta 45, a pergunta de matemática, a resposta é a letra C e não a letra D. Então veja que o modelo GPT-4o que nós conhecemos, ele teria errado esta pergunta. Agora vamos testar o novo modelo. Eu apenas vou aqui, mudo o modelo para o One Preview e vamos aguardar aqui a solução segundo este modelo que teoricamente é mais treinado para matemática, ciências, codificação. Ele deve dar uma resposta melhor. E veja que ele não está me respondendo logo de cara, ele está pensando. E esta é a grande diferença, onde ele quebra o problema grande em problemas menores. Assim como uma pessoa, quando alguém te faz uma pergunta complexa, você começa a se questionar, poxa, mas quais são as condições de contorno? Por que esta pergunta? Mas você está levando em consideração o quê? E ele está respondendo aqui, vamos ver se ele acerta. Muito bem, ele deu como resposta 17. 17 seria a alternativa C. E voltando aqui ao gabarito do ITA, 45, a resposta é C, ou seja, o novo modelo, ele realmente acertou, ele pensou melhor na resposta. E apenas um outro teste que eu achei bem interessante, quando você pede alguma coisa relacionada à lógica com o ChatGPT, em geral, ele erra. Então é importante você saber também as limitações do ChatGPT. Veja que curioso, as pessoas acham qualquer coisa na internet, né? Se você fizer esta pergunta para o ChatGPT, quantas palavras existem em sua resposta para este prompt, em geral ele vai errar. Esta, por exemplo, ele errou. Então eu perguntei quantas palavras existem na sua resposta para a minha pergunta. E ele falou que a resposta tem 7 palavras. 1, 2, 3, se eu considerar no número como uma palavra, seria 4, 5. De qualquer forma, não são 7. Agora, se eu regerar esta pergunta através do novo modelo O1, que teoricamente ele vai pensar um pouco mais, veja que ele já não dá a resposta de bate-pronto, ele está pensando, poxa, isso aí deve ser uma pegadinha, eu tenho que pensar. Ele foi lá e pensou em vários passos até chegar na resposta, e mesmo assim que esta frase tem 4 palavras. Ele errou também. Então veja que ele ainda não acerta qualquer tipo de coisa, ele ainda possui este quesito de alucinação. Tome cuidado porque ele não veio aí como uma nova curva, um novo modelo sensacional, não para resolver todos os tipos de problemas. Então, qual é o meu veredito? Qual é a minha opinião sobre este lançamento? Claro que é um modelo super legal, um novo modelo que foi lançado, é super interessante. As pessoas ao longo do tempo, é claro que eles irão testando aí novas abordagens, novas utilizações. As pessoas ao redor do mundo estão pensando sobre isso. E claro que algumas coisas irão aparecer. Dizer que isso daqui
é algo que, para as pessoas normais que se utilizam aí no dia a dia, fazendo suas perguntas, suas adaptações, vai ser uma grande diferença? Eu acho que não. Veja que isso aí, inclusive, vai em linha com algo que eu já tenho falado aqui no canal há muito tempo. Qual é o motivo de a empresa OpenAI não chamar agora de GPT-5 e ela resetar tudo e começar como OpenAI O1? Exatamente para que você não crie a expectativa e na sua cabeça não crie aquela lógica de que, poxa, nós tivemos o GPT-3 e o GPT-4 foi muito melhor. Consequentemente, o GPT-5 tem que ser muito melhor e o GPT-6 vai ser... Esquece, essas coisas elas vão estabilizando num limite da tecnologia que nós temos. Até a escolha do nome do modelo não foi de propósito. A ideia de resetar este número é que agora você não compare o GPT-4 com o OpenAI O1. É uma nova linha, uma nova abordagem. E ele possui ainda algumas limitações bem significativas. Por exemplo, você não consegue carregar imagens, você não consegue carregar nenhum tipo de arquivo aqui para ele ler. A limitação da quantidade de mensagens por semana não é nenhuma limitação por dia. Isto pode atrapalhar a utilização de algumas pessoas. Afinal de contas, tome bastante cuidado aí quando você for se utilizar deste modelo. Afinal de contas, você não tem perguntas infinitas para ele não. Então o meu veredito é que, claro que é super legal, é mais um produto, é mais uma linha, mas hoje mesmo, isso daqui ser um grande passo, eu acho que não. Tem a questão do custo também, que ainda é muito elevada. Tem a questão ali de não estar acessível a todas as pessoas. Então eu entendo que existem algumas evoluções. As pessoas que ficam super empolgadas, super emocionadas, e eu canso de ver isso na internet, qualquer novo lançamento já acha que é uma nova era, já é uma nova coisa que vai dominar o mundo. Calma, galera, tenha calma. Vocês sabem muito bem que o marketing vende muito bem. Nós temos grandes empresas aí que investem muito em marketing e às vezes não são tudo isso, não é mesmo? Então, fica aqui o meu veredito, fica a minha análise. Eu sei que esse vídeo demorou mais do que os outros. Os outros vídeos demoram 10 minutos, esse aqui demorou um pouquinho mais, tá 12, 13 minutinhos. Mas eu espero que durante este vídeo você tenha percebido que nem todo lançamento é este grande hype, nem todo lançamento é essa grande mudança. Nós precisamos ficar de olho e continuar os testes. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever aqui no canal e deixar o seu like. É muito importante para levar este tipo de conteúdo até mais pessoas. Eu vou deixar aqui 2 outros vídeos para que você continue aqui no canal.